Crianças de 3 a 9 anos podem ser levadas ao departamento infantil. Você pode sentar, crianças de 3 a 9 anos. Gênesis capítulo 35, comece a abrir a sua Bíblia. Diminua, por favor, aqui a iluminação. Está muito forte. Diminua aqui, por favor, aqui em cima. Irmãos, peço desculpa pela minha voz. Hoje, do meio da tarde, depois do meio-dia para cá, piorou bastante, não estava falando assim de manhã. Mas peço desculpa a você. Serei breve nessa palavra que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, mas será uma palavra breve e profunda. Você diz amém por isso? Porque não é pelo muito falar que quem faz é o Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, é Ele quem vivifica a palavra. É Ele quem traz a revelação da palavra ao nosso coração. É Ele quem traz o ensino. É Ele quem vai falar com você nessa noite. É Ele quem vai trazer um encontro com pessoas nessa noite aqui. Porque eu creio que essa noite será uma noite onde decisões serão tomadas para uma mudança total na nossa vida. Você diz amém por isso? Gênesis 35, versículo 1. A palavra de Deus diz assim. Gênesis 35, versículo 1. Deixa eu só fechar. Disse Deus a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Vou ler só esse versículo e deixa a Bíblia aberta, porque Gênesis 35 vai ser a nossa mensagem nessa noite. Deixa eu te colocar a par desse contexto. Aqui Jacó estava voltando para a terra de Israel. 20 anos atrás, ele havia saído fugido da sua casa, da casa do seu pai, porque seu irmão Esaú estava ameaçando de morte, porque ele havia roubado o direito da primogenitura. E aqui não vamos entrar nesse mérito da primogenitura. Como quando Esaú ele abre mão totalmente por um prato de comida. Mas aqui Jacó estava retornando à sua terra. Agora, Jacó ele não vai retornar da mesma forma como ele havia saído. A gente tem que entender isso. Quando ele sai da casa do seu pai, na casa de Isaac, quando ele sai de lá, ele sai sem nada. Mas ele sabia de uma coisa: Deus estava com ele. Apesar de tudo, Deus estava com ele. Apesar de toda a situação adversa, Deus estava com ele. Apesar de tudo que você viveu ontem, tudo que você viveu hoje, você tem que ter certeza de uma coisa: Deus está com você. Você tem que ter certeza disso. Deus está com você. Independente das circunstâncias, independente daquilo que você esteja realmente vivendo, Deus está com você. Deus sempre está com seus filhos. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Jacó tinha essa certeza, porque no trajeto, quando ele para numa cidade chamada Luz, ele vai pegar uma pedra. Aqui, esse contexto é Gênesis 28. Ele vai pegar uma pedra, ele estava extremamente cansado, ele vai fazer a pedra de travesseiro, e ali ele dorme, e ali ele vai ter um sonho onde Deus aparece a ele, onde ele vê anjos subindo e anjos descendo. São várias interpretações. Podemos tirar várias lições dessa subida e descida de anjos. Anjos que são territoriais, estavam ficando naquela terra. E outros anjos, para acompanhá-lo na sua nova jornada na Síria, estavam vindo à ordem de Deus para guardar Jacó. E quando ele chega em Padã Arã, na casa do seu tio, se você não conhece a história, é um breve resumo. Ele vai casar com as suas primas, né? Com Lia e com Raquel, na verdade. Ele vai casar com elas. E ele vai passar 20 anos na casa do seu tio Labão. E nesses 20 anos, a mão do Senhor estava com Jacó. Mas quando ele estava lá, tendo aquele sonho lá na cidade de Luz, ele acorda, vai pegar a mesma pedra que ele fez de travesseiro, vai fazer um altar do Senhor e vai chamar aquele lugar de Betel, a casa de Deus. Você diz amém por isso? Passa 20 anos, agora Deus manda ele retornar. E é exatamente esse contexto do retorno. Suba a Betel e se estabeleça lá.
e faça um altar a Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. O tema dessa mensagem é mais uma vez. Diga assim, mais uma vez. Mais uma vez. Porque mais uma vez Jacó iria voltar àquele lugar chamado Luz, que ele havia batizado de Betel. Mais uma vez ele havia ouvido a voz do Senhor. E é interessante que quando Deus nos chama mais uma vez, é porque Ele quer confirmar algo na nossa vida. Paulo, quando ele vai falar aos Filipenses capítulo 1, versículo 3, Paulo vai dizer assim: irmãos, eu não me canso de trazer a vocês as mesmas coisas, porque é uma segurança, a repetição como algo importante na nossa vida, faz parte do processo de aprendizagem. Repetição dos processos, para que a gente venha aprender alguma coisa. E Deus estava trazendo novamente Jacó a um lugar para ensiná-lo algo extremamente importante. Só que lembre, esse é um grande detalhe. Ele está voltando com suas duas esposas, está voltando com uma pancada de filho, está voltando muito rico. Ele volta totalmente diferente de quando ele havia saído. E Deus diz assim: volte a Betel, porque tem algumas coisas que vão acontecer lá em Betel. E aí continua o versículo 2 que a gente está lendo agora. Versículo 2: disse, pois, Jacó aos da sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se, troque de roupa, venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar a Deus, que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam na orelha, e Jacó os enterrou ao pé de uma grande árvore próximo a Siquém. Mais uma vez, sabe o que era que Deus estava falando aqui? Que mais uma vez ele estava chamando Jacó e toda a sua família para santificar-se a Deus. Mais uma vez tem uma palavra do Senhor saindo desse altar para confrontar você, para dizer assim: santifique-se, para dizer assim: esteja separado das coisas que esse mundo tem oferecido. Santifiquem-se, porque o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, Ele quer trabalhar na sua vida. Lembre-se que tem coisas que é de extrema responsabilidade nossa. Não é responsabilidade de Deus, é nossa. E as atitudes, as decisões, nós em quem precisamos tomar. Jacó, ele se prepara para chegar a Betel. Ele sabia que tinha algumas coisas dentro da sua casa que precisavam entrar em ordem, entrar em ajuste. Ele sabia que tinha até as suas mulheres, aqueles que estavam com ele da sua casa, estavam com deuses pagãos. Mas como é que pode? A família de Jacó, algumas pessoas servindo e ainda ligadas, a palavra é essa, ligada a deuses pagãos. Entenda, querido, Deus está trazendo você mais uma vez para a igreja, para que você possa entender que tem coisas que não cabem mais na sua vida hoje. Couberam lá atrás, mas tem coisas na sua vida hoje que não cabem mais. Determinados comportamentos não cabem mais. Determinadas tomadas de decisões não cabem mais. Determinadas formas de falar não cabem mais. Determinadas amizades não cabem mais. Por quê? Porque você entrou para a igreja. Quem entrou para a igreja? Não tem nada a ver. Porque você teve um encontro real com Jesus. Porque Jesus está trabalhando na sua vida. Porque Jesus está falando com você. E tem coisas que não cabem mais para que você volte ao lugar de Betel, que é um lugar de encontro com Deus. Não cabe mais, velho. É uma forma de falar, é uma atitude. Não estou falando de algo estéril, tem nada a ver, velho. Tem nada a ver. Aqui era algo pagão que eles carregavam. Mas tem atitudes, tem situações, tem coisas que não cabem mais para a gente. Por quê? Porque quando Jesus chegou na nossa vida, o novo de Deus chegou. Porque quando Jesus chegou na nossa vida, a graça de Deus chegou sobre nós. Mais uma vez, santifique-se. Santificar é o quê, meu irmão? Abra mão daquilo que pode te afastar de Deus. Abra mão. Eu já falei aqui que eu tive
algumas experiências nessa nossa caminhada com os meninos do Next Level, nos ensina muita coisa. E alguns deles chegam para mim e perguntam: pastor, o que é que pode, o que é que não pode? Agora muito menos, porque eu estou menos no Next do que eu estava antes. Mas teve um menino que chegou assim para mim e perguntou: pastor, qual é a música que eu não posso ouvir? Já pensou que forte? Qual a música que eu não posso ouvir? Aí eu parei para ele assim, eu disse: meu filho, você não deve ouvir a música que lhe afasta de Deus. Pronto, ouça aquilo que te coloca para perto de Deus. Eu falei sobre música dita mundana? Não. Eu falei sobre música dita religiosa? Não. Eu disse assim: a música que te afasta de Deus. Pronto, acabou. Aquilo que te afasta de Deus não cabe mais hoje. Por quê? Porque você conheceu a verdade, filho. Porque você conheceu a verdade. Tem coisas que não cabem mais. Há 5 anos, há 1 ano, há 6 meses atrás até cabia, até fazia parte da nossa vida, mas hoje não. Betel é encontro com Deus. Betel é casa de Deus. Quem está aqui? Quem está pelo menos entendendo o que eu estou falando, irmãos? Está chegando aí. Santifique-se mais uma vez. Volte, abra mão, para que possa ter um encontro com Deus. Jacó precisou abrir mão. Enterrou os deuses estranhos, enterrou aquilo que era pagão, enterrou aos pés da árvore e foi para o encontro. Mais uma vez, diga assim: mais uma vez, Deus fala comigo. Ponto. Continua o versículo, continua a leitura do capítulo, na verdade. O mesmo capítulo 35, versículo 5, diz assim: quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos que estavam com ele chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Quem diz amém por essa palavra? Olha, mais uma vez Deus se revelava. Mais uma vez, guarde isso. Mais uma vez, o Senhor é quem te guarda. Esse é o ponto 2 dessa palavra, mais uma vez. Por quê? Pode ser que você não tenha entendido o versículo 5, onde diz que os habitantes das cidades não perseguiram Jacó nem seus filhos. Quando Jacó estava voltando, teve um acontecimento no capítulo 33 e 34, que uma das suas filhas é desonrada por um dos habitantes de Siquém. Os outros filhos de Jacó se levantam, vai fazer uma matança total, vai matar aqueles homens da cidade. Bom, enfim. Jacó, ele está voltando para a sua terra e os seus filhos vão arrumar confusão. Mas mesmo assim Deus estava dizendo para Jacó: Jacó, não temas, porque eu tenho um negócio com você. Ninguém das cidades circunvizinhas vai chegar contra você e vai se vingar de você e dos seus filhos. Sabe o que é isso, irmão? É para mim e para você continuarmos a crer que quem nos protege até hoje é o Senhor. Quem guardou você até aqui é o Senhor. Pode acontecer o que for, irmão. Nós passamos por anos de pandemia, nós passamos por anos de dificuldade e até aqui o Senhor lhe guardou. Ah, peraí. Tem pessoas que hoje estão voltando a ter medo daquilo que foi um medo para elas há poucos anos atrás. Sabe por quê? Porque está ouvindo muita notícia de caos. Está ouvindo muita notícia de: pastor, o senhor está vendo aí? Uma pessoa chegou para mim esses últimos dias: pastor, outro grande incêndio lá nos Estados Unidos, o senhor está vendo? Eu disse: estou, tem nos Estados Unidos, está tendo na Europa também. Aqui nunca parou. Mas uma coisa é certa: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Monte Sião, monte de guarda. Jacó volta para a cidade e Deus estava dizendo assim para ele: Jacó, pode ir na paz, porque ninguém vai mexer com você. Querido, continua a sua semana na paz. Começamos no domingo uma semana abençoada. Deus está te guardando. Deus está livrando.
Essa afirmação é para ficar no coração de algumas pessoas muito específicas nessa noite, que estão com medo. Entenda de uma vez por todas, querido, que o espírito de medo não vem de Deus. Deus, Ele nos dá um espírito de intrepidez. Sabe qual é o espírito do Senhor para mim e para você? Sabe qual é o espírito dele? Levanta, vamos para frente, vamos embora, vamos para cima, vamos batalhar, vamos lutar, vamos empreender, vamos vender, vamos comprar, vamos embora. Não tenha medo, Deus está com você, ponto. Continua o texto. É interessante que o texto, né, ele vai, como eu expliquei no domingo, o texto ele vai trazer para a gente uma nova situação. Quando começa a primeira letra do versículo, está em negrito. É uma nova situação, é um novo pergaminho. Falei disso domingo. O versículo 8 vai dizer assim: Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que isso foi chamado Alombacute. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou de novo. Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Preste atenção, irmãos. Nós lemos 8 versículos. Na primeira parte, na segunda parte e agora nessa terceira, sempre que acontecia algo negativo, Deus se revelava dizendo assim: não temas. Deus se revelou agora para Jacó dizendo assim: Rebeca morreu. A Débora, ama de Rebeca, morreu. Não temas, eu sou o consolo para vocês. Eu sou o que guardo vocês e eu sou aquele que cuida de vocês. Sempre depois da leitura desse texto, de algo negativo que acontecia, Deus se revelava para trazer, sabe o que? Ânimo. Diga assim: ânimo. Sabe o que é ânimo? É o agente ativador do nosso ser. Ânimo é algo que Deus coloca no nosso coração para a gente enfrentar as situações adversas da vida. Mais uma vez, é o terceiro mais uma vez, Deus se revela como consolo e conforto quando nós precisamos. Mais uma vez, olha aqui, Deus, Ele é conforto, Ele é consolo para Jacó. Chore e seja consolado mais uma vez. Quem diz amém por isso? Irmão, quantas vezes nós nos entristecemos? Quantas vezes pessoas nos entristeceram, situações nos entristeceram, igreja nos entristeceram, pastor nos entristeceu, irmão entristeceu. Quantas vezes? Inúmeras. A gente tem duas opções, irmãos: ou a gente fica sentado à beira do caminho, chorando, vendo o tempo passar, ou a gente continua. Continua como? Sendo confortado e consolado por Deus. Foi exatamente isso que aconteceu aqui, mais uma vez, na família de Jacó. Débora morre, a ama de Rebeca. Era uma mulher muito amada naquela família. Era uma mulher que marcou. Tanto é que a Bíblia vai dizer: morreu uma ama. Não foi a senhora, foi a ama que morreu. Todos gostavam. Queridos, situações difíceis, de morte, de perda, situações de dores vão chegar para a nossa vida. A gente tem que chorar, porque nós somos pessoas com emoções. Chore, meu irmão. Grite na presença do Senhor. Tenha lá seu momento com Ele. Assim como Davi nos ensina, que teve tantos momentos, né? Agora, tem momento para tudo. Tem um momento de chorar e tem um momento para levantar. Eu acho fantástico, meu irmão. Não tem como não trazer. Quando a gente fala sobre encontrar força em Deus diante de uma situação de luto, diante de uma situação de choro, não tem como a gente não lembrar de 1 Samuel capítulo 30. Davi com os seus 600 valentes, quando eles voltam para a sua cidade, os amalequitas tinham devastado tudo. Lembra dessa passagem? Quando todos os homens de Davi começam a chorar, inclusive ele. E os caras ficaram tão chateados com Davi que queriam matar Davi. Lembra dessa passagem? Estava todo mundo chorando, até, aí Davi também chora. Davi, o líder, aí ele também chora. Aí ele também vai sentir, né, aquele momento difícil. Se ele continuasse daquele jeito, sabe o que ia acontecer com ele? Ele ia morrer. Os caras iam matar ele. Os seus próprios soldados iriam matar.
Agora, uma posição de quem está na liderança, uma posição sua, meu querido, que é um sacerdote da sua casa, uma posição sua, minha irmã, que é uma fiel ajudadora, mas é uma mulher que é uma mulher de fibra dentro da sua casa. Tem tempo para tudo, e o tempo para você hoje é o tempo de levantar e receber um conforto de Deus. Sabe por quê? Ainda existe uma longa jornada a ser trilhada. Está na hora de levantar. Receber como? O conforto de Deus para o restante da caminhada. Débora morre, é sepultada, mas Deus está dizendo assim: vá, pode continuar, ainda tem mais. Lembra, seu nome não é Jacó, seu nome é Israel de Deus. Olha a reafirmação do Senhor na vida de Jacó. Entenda mais uma vez quem você é em Deus. Esse é o último ponto para a gente fechar. Diga assim, entenda com vontade, diga assim, mais uma vez, quem eu sou em Deus. Olha o versículo 9 e 10, diz assim: mais uma vez Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Primeira vez que Deus havia dado o nome, sabe onde era? Gênesis 32, 28. Quando ele vai lutar com o anjo, olha aí, irmão, olha aí, ó. Batalhas intensas, Jacó passou, mas foi realinhado o chamado de Deus para a vida dele. Meu querido, diante das situações que você tem vivendo, que você tem vivido, lembre-se que você é filho, lembre-se que existe um propósito, lembre que existe um destino, lembre-se de que Deus, Ele continua a caminhar junto com você. Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou, ponto. Sabe o que é que Deus disse que eu sou? Vencedor, vitorioso, forte, corajoso, alegre, próspero, vencedor. É isso que Deus diz a seu respeito. É isso que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Seu nome não é Jacó, seu nome não é enganador, seu nome é Israel. Esse é o seu nome. Vai na paz, volta para a tua terra. Seu nome já foi mudado, já foi escrita uma nova história. Realinhe sua identidade com a sua caminhada. Realinhe. Você e eu somos responsáveis por tomar decisões na nossa vida. Eu quero começar a concluir dizendo para você essa palavra. A sua Bíblia aberta em Gênesis 35, agora os versículos 15 a 16. Antes de ler, Jacó foi um grande homem de Deus, mas naquele momento a promessa que Deus havia feito a ele, as circunstâncias poderiam mostrar no primeiro momento que estava tudo muito distante. Aí Deus o leva novamente ao lugar chamado Betel. Irmão, como é bom que Deus nos leve a lugares que marcaram a nossa vida. Quando Deus nos lembra de situações que marcaram a nossa vida. Sabe por quê? Porque se Ele está levando a mim e a você novamente a lembrar, ou a passar, ou a viver por algo que nós já vivemos, vencemos, superamos, é porque lá na frente a gente vai passar pela mesma situação e Deus está dizendo assim: ontem eu estive com você, hoje eu continuo com você. Vai na força, vai nessa força. Memoriais são para isso, irmão, para a gente olhar para trás e dizer assim: Deus me guiou até aqui, nossa. Memorial para a gente olhar assim: rapaz, Deus me deu vitória. Quando você olhar para seu menino e ver que Deus, Ele já trouxe uma cura sobre a vida dele. Deus já curou meu filho, Deus tem propósito. Essa situação que a gente vai viver hoje, que a gente está vivendo hoje, ela é para a glória de Deus. Assim como nós superamos ontem, vamos superar hoje, porque Deus já fez ontem e Ele vai continuar a fazer hoje. Memorial. Deus já curou ontem, Ele vai curar hoje. Deus já interviu ontem, Ele vai intervir hoje. Memorial. Ele estava dizendo assim: volta para Betel, lembra da palavra que eu te dei, lembra de tudo que eu falei com você naquele sonho, agora é uma realidade. Você está voltando, não o mesmo homem,
Você vai reencontrar com seu irmão, não o mesmo homem. Você vai reencontrar com seu irmão e você vai ser um homem diferente. Irmão, olha o detalhe. Guarda esse versículo 13 a 15. Acompanha comigo a leitura, que vai fazer toda a diferença. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar que Deus lhe falara, e derramou sobre ele uma oferta de bebidas e ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus havia falado com ele. A versão NVI vai traduzir assim esses versículos, versículo 13 e 15. 13 a 15. A seguir, Deus elevou-se do lugar. Desculpe, a versão corrigida vai falar assim, versículo 13 e versículo 15. Acompanhe comigo. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde ele falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e derramou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó chamou de Betel. Irmão, o nome mudou? Não, o nome era Betel, de 20 anos atrás, onde Jacó havia tido uma experiência com Deus. Talvez as pedras que Jacó tinha usado fossem até as mesmas pedras. O nome do lugar era o mesmo, amém? As pedras, ninguém fala, mas muito provavelmente eram até as mesmas, porque era um lugar de memorial que ele havia erguido lá atrás. O lugar era o mesmo, as pedras eram as mesmas, o nome do lugar era o mesmo, mas tinha uma diferença. Sabe o que foi? Foi um óleo novo. Tem uma diferença. O óleo que você recebe nessa noite é um óleo novo para a sua vida. O óleo da palavra que está sendo derramada sobre a sua vida é um óleo novo. O lugar aqui, Igreja El Shaddai, é o mesmo. As orações são a mesma. Você vai voltar para a sua mesma família, amém. Mas o óleo que Deus está derramando sobre você é novo. O lugar é o mesmo, a pedra que ele coloca, mas ele vai derramar um óleo em sacrifício, em libação ao Senhor. Uma nova unção. Querido, sabe o que é que eu e você nós precisamos? É de uma nova unção para a nossa casa. Uma nova unção todos os dias. Uma nova unção, um novo mover, um novo poder de Deus. E é dessa forma, e é sobre isso que eu quero orar sobre a sua vida. Que Deus ele derrame um óleo novo sobre a sua casa, onde mais uma vez você ouviu a palavra e mais uma vez você está abrindo mão daquilo que desagrada a Deus para viver santidade. Mais uma vez Deus está trazendo um conforto e um consolo sobre a sua vida nessa noite. Mais uma vez Deus está reafirmando que tem protegido você e sua casa. Mais uma vez Deus está dizendo assim: vai, ergue um altar e recebe um óleo novo. E sabe qual foi o resultado disso? Sabe qual foi o resultado? Ele volta para a sua terra, tem um encontro com Deus e nem o mal acontece a ele. Esaú não queria mais matá-lo. Esaú, que tinha jurado matar o irmão, vai passar, irmão, Deus vai dar vitória a Jacó. Sabe o que fez diferença? Diga assim: o óleo e o encontro com Deus. Quem está disposto a sair daqui diferente nessa noite? Quem está disposto? Fique de pé para a gente adorar o Senhor. Fique de pé.